Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 3 de setembro de 2018, nós estamos carinhosamente no nosso Porto de Luz, reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de março de 1859. A nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação, nossa irmã Carla irá fazer a leitura. Se necessário, adentramos com os comentários. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam nos conduzir em mais esse trabalho. Então, ainda estamos na evocação da senhora Reinaldi, a sonâmbula que desencarnou há cerca de 1 ano e está sendo evocada pelo Allan Kardec. O fluido nervoso é um fluido próprio ou resultaria da combinação de todos os outros fluidos imponderáveis que penetram nos corpos, tal como o calórico, a luz e a eletricidade? Sim e não. Sim ou não? Não conheceis bastante esse fenômeno para falardes assim. Vossos termos não exprimem aquilo que quereis dizer. De onde provém o entorpecimento causado pela ação magnética? Então, aqui ele está se referindo, porque tem pessoas que entram no sonambulismo natural e tem outros que entram provocados, através do magnetismo. A pessoa vai induzindo e a criatura entra no processo sonambúlico. Então, aqui a pergunta é para essa segunda opção, tá? O magnético. A agitação produzida pela sobrecarga do fluido que o magnetizado concentra. O poder magnético do magnetizador depende de sua constituição física? Sim, mas muito mais de seu caráter, numa palavra, de si mesmo. Então, existe um algo físico, até mesmo que ele vai usar o próprio magnetismo, mas existe também algo do caráter dele. Então, aí é conduta moral. Uma potência de si mesmo. Quais as qualidades morais que no sonâmbulo podem auxiliá-lo a desenvolver a sua faculdade? As boas. Perguntastes as que podem auxiliar. As boas. Olha lá, então para a gente ver, nós que estamos fazendo curso de mediunidade, de diálogo, conversando com os espíritos, essa palavra aqui, qualidade moral, está em tudo. Todo trabalho que eu vier a realizar, a essência maior desse trabalho vai estar na minha conduta. A minha conduta moral. Para eu ser um dirigente, conduta moral. Para eu ser um dialogador, conduta moral. Para eu ser um bom médium passista, conduta moral. Para eu ser um bom médium psicofônico, conduta moral. Para ser uma boa filha, conduta moral. Para ser uma boa mãe, conduta moral. Tudo conduta moral. Uma dirigente de conduta moral. Conduta moral. Foi a primeira que eu falei. No delivery a conduta moral assim, Luiz, a pessoa se aproxima de você pegando a livraria. Você poderia me indicar um livro? Então, a tua conduta moral que é o magnetismo. Poderá, não é induzir, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir firmeza. Você leu, você estudou e você acredita naquilo que você está direcionando, entendeu? Qualidade do trabalho. Qualidade do trabalho. Exatamente. E se você não tiver uma boa conduta moral, você pode desvirtuar em qualquer lugar onde você estiver. Exatamente. Desde um hospital, como diz assim, com boa intenção, até numa livraria. É a fala do nosso Senhor Jesus para Pedro, falando do Antigo Testamento. Ele diz: Pedro, a fonte é pura. O animal, quando vai beber, é que contamina. O animal somos nós, tá? Quais os defeitos que mais o prejudicam? O médium sonâmbulo. A má fé. E nesse ponto, olha o que é má fé. Fraude, tendência natural e consciente para agir maldosamente, comportamento de quem busca enganar ou iludir outra pessoa. Isso é má fé.
Ele pode fugir. Tá? Sim. E como tem, né? Nesse movimento de má fé, existe a pessoa que mistifica realmente, ela está mentindo, ela tem consciência. E existe aquele outro movimento, que é aquilo que o Kardec vai chamar do próprio médium, que ele idealiza, ele começa a viajar e ele começa a acreditar nas ilusões dele. Então é ilusão mesmo, não está acontecendo nada. Às vezes a pessoa está fazendo uma pseudo-regressão e não está, às vezes é só ilusão da própria cabeça da pessoa. E por aí uma série de outras coisas. A pessoa está dizendo que está em transe, lê um livro do André Luiz, um pouco ali daquela situação, e ela fica criando, imaginando e idealiza, mas não tem comunicação, não existe. Então esse caso é do próprio médium, ela se auto-engana, só que ela está idealizando, e Kardec fala muito, na verdade os espíritos respondem muito isso aí, né? O cuidado com a imaginação. Por exemplo, quando nós vamos estudar estudar não, que nós não estudamos, quando eu sento para conversar com alguém que realiza apometria, a gente olha para a pessoa e vê que a pessoa está fascinada. O que é apometria? Eu fiz um atendimento com uma senhora, ela disse assim, eu já fui no vale, e eu vi tudo e atendi. Então o que a apometria faz? Eu entro aqui em um transe, o espírito não incorpora mais, sou eu que vou até o espaço, trago o espírito. Gente, então é aquilo que Kardec diz, os espíritos respondem, isso aí está muito mais dentro da imaginação do que da realidade. E a pessoa se perde nisso. Olha, é só estudar um pouco. Nosso Lar. André Luiz está já trabalhando com Narcisa. E Narcisa pede para ele fazer algo. Ele vai lá fora do hospital, volta com o cabelo em pé, imagina. Pálido, imagina o perispírito pálido, né? Você vê como é orgânico ainda. Livre, debalde, pálido. Narcisa olhou e disse, o que foi, André? E aí ele foi contar o que ele viu. Um ser estranho com um fio prateado. Vamos parar para pensar. Para André Luiz ter se assustado dessa forma, é comum? Não. Primeiro ponto para pensar. E Narcisa ainda explicou que se tratava de alguém encarnado e que é muito raro esse tipo de visita. Não é comum. Então, você imagina eu aqui ainda encarnado, vinculado à Terra, fazer esse movimento de ir até lá e para quê? Olha a quantidade de amigos espirituais em condições, eles mesmos, só basta estudar o André Luiz, eles falam da dificuldade de entrar nesses espaços. Até porque não é só uma questão de querer ajudar, é saber se o outro quer. Se o outro está em condições de receber. É o caso da mulher, volto para o nosso lar, o princípio. Me ajude, deixa eu entrar. Ela que fez aborto, né? Era médica, ela que realizava os abortos. E aí ela disse assim, e ela foi toda dócil, por favor, eu preciso entrar, sou idosa, eu estou sofrendo, e por ele já tinha aberto a porta. Narcisa foi, advertiu, o outro colega advertiu, pediu que ele olhasse um pouco mais para ela. E à medida que disse o não, viu o cão que ela virou. É igual aqui na Terra. Tem pessoas assim, que são dóceis, meigas. Se tu pisar no calo do outro, tu vai ver o cão que ela vira na tua frente. Tu vai até se assustar, de meu Deus. Parecia ser tão dócil. Parecia. Pisa no calo para você ver o capeta que tem aí dentro. Diz um pouquinho de verdade. Você vai ver o capeta ali dentro. Eu tenho até, às vezes, até medo, quem fala muito doce. Oi, irmã. Eu tenho pavor. Que é máscara. Entendeste? Então, você viu aquele movimento ali, o perigo. Então, a pessoa vai lendo isso, então diz, poxa, se o André retrata a dificuldade de uma visita num local desse, se os amigos espirituais que estão ensinando o André falam cuidado em entrar em determinados vales, o preparo, uma pessoa que está aqui encarnada, cheia de encrenca, vai, se desdobra, vai lá, Sai gente, do trabalho, faz. pelo amor de Deus. Então é muito mais, como diz o Kardec, da própria imaginação. E ele diz como é fértil a imaginação. Livro dos Médiuns. Capítulo chamado do próprio médium. Leia.
Então nós temos que parar com essa... E nós adoramos ser místico. Olha, eu estou sentindo um negócio. A gente adora reminiscências. Te amo do tempo. Não é? Então nós temos que parar com isso. E a gente acaba sendo ridicularizada. Porque uma pessoa mais lúcida vai dizer, viaja na maionese essa daí. Poxa, vamos aprender a ficar calada. E o médium realmente, quando é médium, ele não fala. Ele fica até envergonhado de falar. Ele fica calado. Ele não fala. Era uma coisa que o Chico fazia muito. Fica calado, você vai ficar falando? Para estar tocando terror pro outro? Olha, eu tô vendo o negócio aí. Você tá com um obsessor daquele, mas que eu tô sentindo vontade de vomitar. Pô, pelo amor de Deus. Você vai colocar a pessoa desesperada. Quer ver quantas pessoas a gente tem atendido? Porque ouviu o obsessor falar para ela que ela foi isso. Isso te fez bem? Não, isso me tirou a paz, então não era bom. Porque quando algo é do bem, te faz bem. Se está te tirando a paz, se tirou o teu equilíbrio moral, isso não é. Conhece-se a árvore pelos frutos que a árvore está dando. E é outro ponto. Quem te garante que esse espírito realmente estava falando a verdade? Segundo ponto. Quem te garante que o médium está apto para esse tipo de comunicação? E espírito sério não faz isso. Não faz. Eu ouvi a palestra de um orador espírita e ele disse que um dia, depois que ele fez um trabalho que ele achou ótimo, aí ele pediu, né, indo no carro em prece, ele pediu para o doutor Bezerra que, bem que ele podia saber quem ele foi, né, na outra vida, né, nas vidas passadas. Aí ele disse, eu já imaginei um Leão Denil, não sei o quê. Acabar, mentira. E aí ele disse que depois ele esqueceu. E na outra semana teve reunião mediúnica e nada, né? Aí quando ele estava saindo da reunião, aí a médium disse, fulano, eu tenho um recado para ti, vieram dar um recado para ti. Aí ele, lembrei. Aí ele se lembrou, disse, aí agora. O doutor, veio um senhor dar um recado ao doutor Bezerra, disse que o que você precisa saber da sua vida é que ela lhe trouxe até onde você está e que é para você trabalhar. Aí ele disse que anos depois, que ele disse que a mediunidade dele começou a eclodir, e ele foi, a primeira vez que ele foi para uma mediúnica, ele disse que ele viu 10 que queriam voar no pescoço dele. Só o que ele viu. Aí o mentor veio para ele e disse para ele, tá vendo como você não tinha condições? Aí ele disse, eu saí arrasado. Nem precisava abrir a porta, eu passava por baixo. Então, assim, é só a gente ver, né? Todas as suas encarnações trouxeram onde você está. Basta olhar para o que você é hoje para ter a noção do que está mais próximo, né? Eu me lembrei acho que é Haroldo que conta coisas lá de Belo Horizonte, lá de Pedro Leopoldo, Uberaba, que Arnaldo Rocha chegou com o Chico muito machucado, porque tinham tido um problema, as pessoas agrediram e tal. E ele contou para o Chico, disse, que bom, Naldinho. Disse, mas é bom que hoje você está apanhando, não está mais batendo. Melhor apanhar do que bater, né? Então, quais os defeitos que mais o prejudicam? A má fé, e a nossa irmã Aramita foi lendo o que é a má fé, né? A mentira, né? Quais são as qualidades mais essenciais para o magnetizador? As do coração, as boas intenções sempre firmes, o desinteresse. Isso aqui também vai para o médium passista, tá? Sentimento, intenção boa e sempre firmes, e o desinteresse total. O desinteresse, gente, tem às vezes você vai fazer um trabalho, seja como médium orador, como médium passista, como médium dirigente, como um médium recepcionista, seja que trabalho for, você vai imbuído de orgulho. E tem um médium orgulhoso, um médium passista orgulhoso, ele sai todo metido para aplicar passe, já mostrando que ele é um espírito superior. Entendeu? Então ele vai todo metido, aí faz todo...
Eu me lembro logo quando eu era bem jovem, isso não faz muito tempo. E tinha uma médium passista, hoje eu ainda topo com ela, mas nunca contei isso para ela não. E ela parecia uma indiana. E quando ela ia aplicar o passe, eu dizia, eu, coitada, ignorante, não conhecia nada, mas ela fazia tantos traculejos que eu dizia que o passe dela era mais forte. Eu dizia, aí o passe daquela moça ali, ela já entrava com a cara assim, parecia que estava incorporada. Só besteira. Aí na hora que ela aplicar passe, ela olhava assim pra gente, com aquele olhar, aí ela fazia... Eita, isso é forte. Vaidade. Não, como a gente era ignorante e não sabia, achava que todo aquele movimento de respiração, disso, aquilo iria resolver alguma coisa. Então, aí há o interesse, entendeu? Aí há um movimento de vaidade, de orgulho, de você ser apontado. Exatamente. Os amigos espirituais aplicam. Você está na condição de dirigente, mas é por pura vaidade, isso pesa. Os bons espíritos se afastam. Então, os bons espíritos estarão com aqueles que têm um desinteresse total. Às vezes você utiliza o púlpito para benefício pessoal. Por exemplo, hoje nós estamos tendo um grupo muito grande de profissionais que vincula o trabalho espírita com o trabalho profissional dele. Trazendo pessoas daqui para atender lá, sem interesse. Os espíritos bons fazem o quê? Se afastam. Então nós não podemos, por isso que quando nós vamos estudar os espíritas antigos, o doutor Bezerra, ele tinha uma coluna, vamos dizer assim, quem assina? Max, pseudônimo. Eles tinham muito esse cuidado, para quê? Para não vangloriar-se, para não colocar em ênfase o seu nome. Quem tem que brilhar é a doutrina, não é o nome. Que é esse movimento que nós perdemos, vou bater sempre nessa tecla. A nossa irmã Aramita irá palestrar hoje, ela é da instituição Porto de Luz, faz um trabalho lá com os jovens, com isso, com aquilo outro. Nossa irmã, seja bem-vinda e tal, acabou. A nossa irmã Aramita, doutora disso, doutora daquilo. Só falta dizer, ela atende no consultório tal, paciente tal, assim, esse número tal, ligue. Então nós tínhamos que parar com essa... Quem vem palestrar não é o profissional, quem vem palestrar é o trabalhador espírita. E é a vida espírita dele que nos interessa. Então, mais uma vez, utilizando a doutrina como púlpito para empendurar os seus certificados. Nós perdemos. Então, e isso começou de um tempo para cá, isso não existia. Eu tenho 25 anos de espiritismo. A nossa irmã Ana Guimarães, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Tal, vem palestrar. Maravilha, dona Ana, um doce de pessoa. Nosso irmão Raul Teixeira, palestrante, vem palestrar. Que maravilha. Nosso irmão... Acabou. Era essas as apresentações. Eu cresci no movimento espírita ouvindo isso. Hoje em dia, não. E eu fico olhando e digo, cadê Jesus, hein? Então, se nós não abrirmos os nossos... Porque a gente começa a copiar, a gente vai fazer aqui em Manaus e quer copiar o errado. Quem é o modelo e guia? Jesus. Imagina ele como organizador de um congresso. A primeira coisa é, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar para ouvir a minha palavra. Entendeu? Então, é esse movimento que nos falta. Quem é o modelo e guia da humanidade? O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para servir de guia e modelo? Jesus. Então tá, se Jesus estiver aqui, como a casa não é dele, o trabalho não é dele, não é? O cristianismo rede vivo, então tá, nosso Senhor Jesus, o Senhor é o responsável em montar todo esse nosso encontro. Como é que o Senhor gostaria que nós fizéssemos? Pronto, cola nele que tu brilha, né? É esse movimento que nos falta, entendeu? Sentimento, boa intenção, sempre firmes e o desinteresse total. 31. Quais os defeitos que mais o prejudicam? As más inclinações, ou melhor, o desejo de prejudicar. Olha só. E quando vai falar do verdadeiro espírita, ele reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar ou domar as suas más inclinações. As más inclinações, vontade de, né? Ou melhor, o desejo de prejudicar outra.
O desejo é a tendência, né? O É. Evangelho diz, você quer saber quem você foi? Veja as suas inclinações e as suas tendências. Quando viva e no estado sonambúlico, porque essa aqui é uma pessoa que está desencarnada, mas que quando estava encarnada era uma médium que? Quando viva e quando tu estava no estado sonambúlico, vieis os espíritos? Sim, Porque nem todos os sonâmbulos os veem. todos os veem por momentos e em diversos graus de clareza. Ou seja, se é um médium sonambúlico, está dizendo que não vê espírito, então não é médium sonambúlico. Porque aqui ela disse todos veem. Ele já disse aqui, por que nem todos veem? Ele se deparou com isso, Kardec. De onde vêm a certas pessoas que não são sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? Isso é dom de Deus, como para outros o são a inteligência e a bondade. A pessoa está lúcida, acordada, vendo espírito. Isso é raríssimo. E ela coloca dom de Deus. É, Chico. Chico tinha dificuldade, às vezes, de saber se estava vivo ou não. Uma vez, o pessoal conta isso lá para Pedro Leopoldo. Ele vinha chegando na fazenda modelo e disse: ô, seu fulano. E oi, seu Beltrano, cumprimentou. Aí o filho deu aquela sacolejada assim, olhou para ele percebeu e disse: aí ele disse assim: o senhor viu o papai, seu Chico? Não, meu filho. Ele tá bem? Tá, eu falei com ele ontem. Disse: ah, tá bom. O homem já tinha morrido, não tinha chegado a notícia. Nem o filho sabia, e o pai já estava lá do lado do filho. Entendeu? Já estava desencarnado. Interior, né? Mais difícil chegar na época que não existia. 35. Essa faculdade procede de uma organização física especial? Não. Não. Pode se perder essa faculdade? Sim, como pode ser adquirido. Quais são as causas que podem determinar a sua perda? Já o dissemos, as más intenções. Como primeira condição, é necessário que se proponha a fazer o bom uso dela. Isso posto, deve-se julgar se tal favor é merecido, porquanto ele não é dado inutilmente. O que prejudica os que a possuem é que ela se mescla quase sempre a essa infeliz paixão humana que tão bem conheceis, o orgulho, mesmo quando desejam levar a melhores resultados. Vangloriam-se daquilo que não é senão obra de Deus e muitas vezes querem tirar proveito a Deus. Deixando-nos agora tão rápido, ireis a que lugar? As minhas ocupações. Poderia dizer-nos quais são essas ocupações? Nós vamos comentar depois a 37, baseado no Livro dos Médiuns, tá? Como vós, tenho algumas. Primeiro, procuro instruir-me, e para isso frequento a sociedade dos que são melhores do que eu. Como entretenimento, faço o bem e minha vida se passa na esperança de alcançar uma felicidade maior. Não temos nenhuma necessidade material a satisfazer e, consequentemente, toda a nossa atividade se volta para o nosso progresso moral. Bye, bye. Bye, bye, ok. Adeus, adorei o adeus. 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 Cara, mas o Allan Kardec não deixa em paz. É. Peraí, responde. Tem minhas mais atividades. mais uma. Tchau, Bora Ana. mais outra. Olha, ele pergunta aqui na 34, de onde vem a certas pessoas que não são sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? De onde vem a certas pessoas? Ele diz, isso é dom de Deus, como para outros o são a inteligência e a bondade. Essa faculdade procede de uma organização física especial? Ela diz não. Pode-se perder essa faculdade? Ela diz sim, como pode ser adquirida. Vamos lá para o Livro dos Médiuns, porque aqui seria o médium vidente, confere? Confere. A não ser que ela não se referisse a isso. Mas a pergunta é, de onde vêm a certas pessoas que não são sonâmbulas A faculdade, essa lá fala faculdade. a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? Médio vidente. Né? Médio vidente. Até porque no processo no processo sonambúlico, você está vendo com o espírito. Você entra em um transe e você passa a ver como espírito. E você utiliza o próprio corpo para passar as informações que você, espírito, está vendo. Entendeste? No processo sonambúlico. Vocês entenderam? Não? Ficou difícil? Eu achei que a pessoa estava dormindo quando estava vendo. Não. Está em transe.
Vigília e acordado. Daí o nome do vigia, que fica Aí acordado. Logo olha, se ele se dorme, eu ele estou acorda. vendo uma senhora do seu lado. Se o vigia dormir, ele não está de vigília, de acordo. Vamos lá. Médios videntes. Os médios videntes, livro dos médios, tá? Capítulo 14, 167. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente. Então, no caso do Chico, a faculdade de ver os espíritos era permanente? Raríssima, tá? É raro. Resulta quase sempre de uma crise passageira. Você vê algo. Podemos incluir na categoria dos médios videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. Ela está aqui, enxerga lá. Uma visão, um quadro. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, a mediunidade de vidência, de ver espíritos. Já explicamos esse fenômeno no capítulo 6, Manifestações Visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Consequentemente, um cego pode ver os espíritos da mesma forma que outro que tem visão normal. Seria interessante fazer-se um estudo sobre este último ponto, a fim de se verificar se esta faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que na terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam mergulhados em completa escuridão. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. Por exemplo, eu vou fazer um atendimento fraterno com a Aramita e ela me contou que uma vez, há 7 anos atrás, a mãe dela apareceu para ela assim. Aí eu olho para ela e digo: tu és médio vidente. É isso? Não. Mas é isso que nós fazemos. É preciso distinguir, porque nesse caso aqui ela só viu a mãe há 6 anos atrás, nunca mais viu. Isso é evidência ou é aparição? Da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, as aparições, sobretudo no momento da morte das pessoas que o vidente amou ou conheceu e que o vem prevenir de que já não pertence a este mundo. Há inúmeros exemplos de fato deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há mais ou menos tempo, aparecem para avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar consiste, geralmente, na execução de uma coisa que não lhe foi possível fazer em vida, ou o socorro das preces. Fulano, ora por mim. Estas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não é feito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, qualquer espírito. Por exemplo, nós temos o filme Mente Brilhante, que é baseado em fatos reais. Então, ali nós temos um esquizofrênico. Ele tem esquizofrenia. Ele vê sempre o quê? 3 pessoas. 3 pessoas. Uma menina, um militar e um colega. Sempre 3, sempre 3, sempre 3, sempre 3. Então, sempre a mesma coisa. Isso é esquizofrenia, tá? Está delirando. Vou logo saber. Não é espírito, porque se realmente for espírito, eu vou ver todos. Estiver repetindo. É uma alucinação. É uma alucinação. Ele cria, a mente dele criando. Quando foi que a ficha dele caiu? Quando ele percebeu que a criança não crescia. Porque ele tem a esquizofrenia, mas é um homem inteligente, então ele racionalizou.
aprendeu a administrar a esquizofrenia. Ele fala tão bonitinho, né? O doutor disse que nem para falar com você porque você não cresce. Então você não é de verdade. Você não é de verdade. Olha aí ele falando com a própria mente. É fantástico. Constitui o fato isolado e não efeito de uma faculdade. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente. Presta atenção. Ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Entre esses médios existem aqueles que só veem os espíritos evocados, cuja descrição podem fazer com minuciosa exatidão, com todas as suas particularidades, gestos, expressão da fisionomia, os traços do semblante, as roupas e até mesmo os sentimentos de que pareçam animados. Olha, ele disse que tem médios que só consegue ver quando ele evocava. Mas a pessoa ia retratar como era aquela pessoa. Há outros em que a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Vêem toda a população espiritual do ambiente. Era o caso de Chico. A se mover em todos os sentidos, como se estivesse cuidando de seus afazeres habituais. Já pensou, gente? Isso é algo assim enlouquecedor, hein? Como é o nome daquele outro, senhor? Vai embora a faculdade mediúnica. Tinha um outro médico que ele usou bastante, que via tudo, né? Aquele que era super... Vamos parar aí? A próxima semana a gente continua no 169, tá, Anita? Adrien, exatamente. Próxima semana, livro dos médios, tá? Nós paramos na pergunta de número... Acabou dela. Acabou, vamos entrar... Antes de entrarmos nele, vamos finalizar o livro dos médio vidente, tá bom? Pra gente tirar essa impressão que ela nos deixou aqui, tá? E Kardec não fez nenhuma observação, normalmente ele faz, né? Alguma pergunta, alguma colocação, Mita, Carla? Não, gente, alguma pergunta? Então vamos dar uma paradinha até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.